Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem Neuropsiquiátrica. Nesta aula, vamos abordar o item 1 do seu material, Evolução Histórica da Assistência à Saúde Mental e também da Psiquiatria, de maneira em geral no mundo e também no Brasil. Vamos lá? Bem, a palavra psiquiatria, ela vem do grego e literalmente tem um significado de arte de curar a alma. Ok? O estudo da psiquiatria de maneira em geral, dos transtornos mentais e essa influência de doenças mentais e o que traria literalmente para um transtorno do que antigamente era desvirtuado da normalidade, vem desde a Grécia Antiga. Então, nesses princípios, nós temos vários filósofos e psicanalistas que estudaram esses prospectos de doenças e também caracterizaram algumas doenças na prática da história. Nesse sentido também, a psiquiatria ele é um ramo da medicina, literalmente que se dedica ao diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação e à prevenção também de doenças mentais. Um exemplo, a esquizofrenia e a doença de Alzheimer, os transtornos de humor, por exemplo, são exemplos de afecções mentais graves. Enquanto, por exemplo, os transtornos de personalidade, eles são tidos como menor magnitude relacionado aos impactos de saúde à pessoa. Não despendem mesmo assim, embora tenha essa polaridade, maior gravidade, menor gravidade, não despendem, tá ok? Não exclui a necessidade de um acompanhamento médico, de um acompanhamento com um psicólogo e também, obviamente, em maioria dos casos, tratamento medicamentoso. Ok? E em alguns casos, tratamento com necessidade de internação, obviamente para estabilização de algumas situações. Tá claro? Bem, é necessário então que a gente entenda, compreenda a diferença e a importância da psiquiatria e da psicologia. Por quê? Cada um tem o seu aspecto diferente. Na psiquiatria é uma área da medicina, uma especialidade da medicina. E quem desenvolve a psiquiatria é um médico. Ok? Então, quem é psiquiatra? É médico, médico, psiquiatra. Quem é psicólogo? Psicólogo é um profissional que fez a faculdade de psicologia. Então, eles trabalham em conjunto para, literalmente, prevenção, reabilitação, tratamento de pacientes que tenham transtornos mentais, porém, são profissionais que atuam de formas diferentes por ter seu processo de trabalho diferente. A enfermagem na psiquiatria, ou a enfermagem na saúde mental, ou na neuropsiquiatria, como é o nome da nossa disciplina, ela atua literalmente em contribuição ao desenvolvimento de saúde desses profissionais, mas na arte do cuidar, ok? Então, o cuidar, que é a arte da enfermagem, literalmente estará entrelaçado com os pacientes que tenham transtornos mentais e também desenvolvam transtornos mentais, ok? Nesse sentido, então, você consegue já diferenciar cada uma dessas áreas. Na época da Renascença antiga, houve aí literalmente a separação dos loucos, tá? E se dava literalmente pelo banimento das cidades. As pessoas eram expulsas. Aquele que era caracterizado como louco, que obviamente hoje chamamos de transtornos mentais, e aí tem um diagnóstico médico específico para cada transtorno, antigamente eles eram literalmente banidos das cidades, ok? E literalmente ficavam a Deus dará, digamos assim, a sorte da vida. Nesse sentido, lá na Europa Antiga, nós tivemos aí várias situações também de confinamentos de pessoas, literalmente desenvolvendo aí como se fosse aqueles processos dos leprosários antigos. As pessoas doentes ficavam literalmente restritas a uma determinada região, ou no caso dos transtornos mentais, essas pessoas eram expulsas das cidades e proibidas de acessar os muros das cidades, ok? Eram condenados literalmente a ficar andando como andarilhos de uma cidade a outra, literalmente para comer, para viver, para fazer suas necessidades. Em alguns casos eram colocados em navios e transportados para outros países, literalmente vagavam sem nenhum destino. Desde a Idade Média, os loucos eles são confinados. Então eu quero que você entenda que desde a história antiga existia o confinamento, coisa que a gente tem na atualidade um processo de hospitalização antigamente e agora um processo de deshospitalização dessas pessoas com transtornos mentais. Antigamente utilizava-se asilos, hospitais psiquiátricos e nesse sentido hoje a política literalmente é de deshospitalização. Ok? Por conta, literalmente, dessas pessoas não serem desejadas, literalmente, para ter o contato aí com as pessoas. Então, lógico, toda a sorte
desses indesejáveis, inválidos e literalmente portadores de doenças também venéreas, doenças como mendigos e também os libertinos. Nessas instituições, os asilos e hospitais, os mais violentos eles eram acorrentados, para você ter uma ideia na evolução do tratamento dessas questões de doenças mentais. Hoje, óbvio, a gente não faz mais isso. É claro que na enfermagem, no atendimento ao paciente que tem algum transtorno mental, se ele for violento, a instituição terá um protocolo implantado para nós executarmos a contenção do paciente, que não significa amarrá-lo e não significa acorrentá-lo. Vamos ter uma aula específica sobre contenção nessa mesma disciplina. E, obviamente, alguns, né, que eram menos agressivos eram permitidos por esses hospitais e asilos a vagar por aí, a caminhar, a mendigar, por exemplo. Bem, lá no século XVIII, Philippe Pinel, ele já considerado o pai da psiquiatria, ele propõe uma nova forma de tratamento dessas pessoas com transtornos mentais, libertando eles das correntes, literalmente, e transferindo eles para manicômios, onde literalmente as pessoas que tinham transtornos mentais ficavam juntas ali, literalmente para fazer algum processo de pesquisa e também tratamento curativo, destinado somente para esses dementes mentais. Várias, literalmente, experiências e tratamentos são desenvolvidas e difundidas na Europa depois desse período no século XVIII. Nós temos também uma questão importante que o tratamento nos manicômios, defendido por Pinel, ele baseava-se principalmente na reeducação. Fazer com que a pessoa reaprendesse alguns fatores importantes dessas questões de alienação e também o relacionamento com as pessoas, no respeito às normas e rotinas das empresas, normas e rotinas da sociedade, normas e rotinas das famílias, o que era o certo e errado, ok? E também no desencorajamento das condutas inconvenientes, de fazer as necessidades das ruas, de atacar qualquer pessoa por qualquer tipo de questão, ou seja, as crises eram entendidas de maneira que às vezes as pessoas com transtornos mentais eram literalmente presas, mas o que estava acontecendo literalmente era uma crise. Para Pinel, então, a função disciplinadora, que era o pensamento que ele teve, desse novo projeto, literalmente, de desenvolver um tratamento diferenciado, a função disciplinadora do médico no manicômio, ele deveria ser exercida com firmeza, literalmente, porém com gentileza, e isso detona um caráter, literalmente, essencialmente moral, trazendo um aspecto de cuidado específico para a pessoa também, uma questão de humanização. Nós temos também, no entanto, que a evolução desse processo não foi muito bem conforme ele pensou. Então, o tratamento moral de Pinel, ele, com o passar do tempo, ele vai se modificando e esvazia-se de ideias. Ele perde o foco principal originário desse método. E aí permanecem as ideias corretivas somente, de comportamento, e correção dos hábitos doentes. Porém, como recursos, literalmente, da imposição da ordem, impondo que tenha que ser feito dessa forma de maneira correta, e não de maneira educativa, com a humanização. Então, evoluiu para um processo negativo, literalmente, esse processo. E, obviamente, da disciplina institucional. E temos no século XIX, o tratamento do doente mental começou a ser incluída medidas físicas, como, por exemplo, duchas obrigatórias, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias, sangrias, a eletroconvulsionoterapia que veio possivelmente depois. Então eu quero que você compreenda que começou a existir muito mais agressão às pessoas, entendendo esse aspecto, literalmente, da loucura dos transtornos mentais como um aspecto totalmente negativo e repulsivo, ok? Aos poucos, com o avanço, literalmente, das teorias orgânicas, o que era considerado como uma doença moral, foi se desenvolvendo, literalmente, sendo compreendido também como uma doença orgânica. Então, o que era pensado que era moral, de costumes, de obedecimento das ordens, agora começou-se a pensar que esses transtornos mentais teriam uma causa orgânica. Porém, as técnicas de tratamento empregadas ainda continuaram sendo as mesmas. Então, mesmo conseguindo compreender que as origens e o desenvolvimento e as compreensões de desencadeamento das doenças mentais estavam relacionadas com doenças orgânicas, os tratamentos continuavam os mesmos. E, nesse sentido, a submissão do louco permanece literalmente e adentra literalmente o século XX. A partir da segunda metade do século XX, aí nós temos, impulsionada principalmente por Franco Basaglia, um psiquiatra italiano,
iniciou-se uma radical crítica a essa transformação do saber do tratamento, literalmente, dos transtornos mentais nessas instituições psiquiátricas. Esse movimento inicia-se na Itália, mas também tem repercussões no mundo todo, inclusive no Brasil. Nesse sentido, inicia-se literalmente o movimento da luta antimanicomial a partir da segunda metade do século XX, ok? Pela ideia da defesa, literalmente, dos direitos humanos e do resgate da cidadania dessas pessoas com transtornos mentais. Nesse sentido, então, nós temos também, aliado a essa luta, que nasce o movimento da reforma psiquiátrica, que mais tarde também veio denunciar manicômios de maneira geral como instituições que traziam somente violência, propõe a construção de uma rede de atenção à saúde de serviços com estratégias territoriais e também comunitárias profundamente inclusórias e, obviamente, libertárias nesses casos dos manicômios. Na psiquiatria no Brasil, nós temos aí, então, esse processo que a psiquiatria surge com a chegada da família real aqui no Brasil. É o mesmo tempo, o mesmo período na história. Com o objetivo de colocar ordem, literalmente disciplinar também a sociedade, conceitos da psiquiatria, literalmente europeia, demonstravam o louco, literalmente intervia nos tratamentos e tratavam em hospital psiquiátrico. Então, ao invés de colocá-lo num asilo, num manicômio, totalmente isolado e com agressividade, começou-se a pensar num modelo diferente para um hospital psiquiátrico. E também no final da década de 70, com a mobilização dos profissionais da saúde mental, literalmente atuante no Brasil, e dos familiares dos pacientes também com transtornos mentais, surge o movimento da reforma psiquiátrica. É bastante importante esse período na história da saúde do Brasil, porque aqui surge literalmente pensamentos por parte dos profissionais e também da população de que tem que haver um movimento diferente no tratamento com as pessoas com transtornos mentais. Nesse movimento se inscreve literalmente no contexto de redemocratização da sociedade. Então anda em conjunto a esse processo todo. Importantes acontecimentos como a intervenção e o fechamento, por exemplo, de várias clínicas, ok? Aqui temos também a clínica de Anchieta, em São Paulo, em Santos, e nós temos a revisão da legislação proposta. Então, já tiveram legislações que começaram a ser propostas para esse processo de movimento da reforma literalmente psiquiátrica. Houve um projeto de lei e esse processo propôs a reforma psiquiátrica brasileira. Somente em 1990, quase 20 anos depois do início desse movimento, o Brasil ele torna-se signatário da Declaração de Caracas, que traz uma proposta de reestruturação da assistência à saúde mental, à psiquiatria. E em 2001 é aprovada a Lei Federal 10.216, que dispõe sobre a proteção e aos direitos da pessoa portadora de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial da saúde mental. Então, a partir de 2001 é que temos então uma legislação para moldar de maneira diferente todos esses aspectos da saúde mental que estavam sendo realizados no Brasil. E nós temos, originada por essa lei, a política de saúde mental, a qual basicamente visa garantir o cuidado do paciente, cuidado literalmente do paciente com transtorno mental, em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Então vem aqui agora um processo de deshospitalização desse paciente psiquiátrico, ok? Bastante importante na saúde desses pacientes com transtornos mentais. E também a política de saúde mental no Brasil, ela promove literalmente uma redução programada de leitos. Então a própria legislação prevê diminuir esses leitos em hospitais psiquiátricos, aumentar os leitos em hospitais gerais, comuns, para o atendimento dessas pessoas e literalmente vão ser atendidas quando houver necessidade, quando houver crise, quando houver também a necessidade de hospitalização. Nesse sentido, então, essa política começou a incentivar literalmente as internações psiquiátricas em hospitais gerais e não em hospitais psiquiátricos, ok? Bom, outra questão importante é que essa política também visava a constituição de uma rede de dispositivos diferenciadas, até mesmo propondo ações que permitiam a reabilitação psicossocial dessas pessoas com transtornos mentais, por meio de inserção pelo trabalho, com cultura e também lazer. Antes destituídos da própria identidade, como eles eram antes em asilos, como eram em hospitais psiquiátricos, como eram naqueles
processos anteriores, depois os hospitais psiquiátricos agora para um hospital geral, literalmente, e talvez somente se precisasse de internação, e também para o atendimento domiciliar. Agora, eles vivem de maneira diferente no sentido de um cuidado diferente por conta dessas políticas. Então, hoje são personagens da cidade, de maneira em geral, transeuntes no cenário urbano, vizinhos, trabalhadores e também turistas e estudantes, e nesse sentido eles estão inseridos na sociedade de maneira em geral, ok? Bem, vimos nesse item 1 do seu material didático a evolução histórica da assistência à saúde mental da psiquiatria no Brasil e no mundo. Espero que você tenha compreendido todo esse desencadeamento de processos. Teremos nas próximas aulas um encadeamento dessas políticas também. Você irá compreender de maneira mais profunda todos os aspectos relacionados à legislação e também aos cuidados e ao cuidar de enfermagem aos pacientes com transtornos mentais. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.